Olá, grande família da Live Terapia, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei onde é que vocês estão e eu não sei em que horário que vocês estão acompanhando a live. A internet nos dá essa capacidade incrível de estar 24 horas no ar em todos os lugares. Que bom! Então, oi para vocês, buenas, bem-vindos, bem-vindas, gaúchos e gaúchas de todas as querências e pessoas de todas as outras querências do Brasil e do mundo. Terça-feira é o dia de estar aqui estreando o nosso encontro. Como eu disse, o resto da vida eu terei morrido e 50 anos depois alguém vai assistir essa live, porque o YouTube vai estar oferecendo ainda e alguém vai comentar alguma coisa, né? Vamos lá nos idos de 2022, daqui a 50 anos, 2072. Eu não vou fazer live nessa época, eu tenho compromissos que me impedem de fazer. Eu tenho reuniões, eu tenho passeios, eu tenho algumas coisas para fazer lá na eternidade. A gente se encontra lá. Por enquanto, estamos aqui para conversar, para trocar ideias, para desligar o celular, porque ele gosta de dar um tiltzinho durante a live. Gosta de aparecer, que é uma barbaridade. Fica na tua aqui. Aliás, daqui a 50 anos, o que será que vão usar que não esse negocinho aqui de pequenininho, grande, sei lá, mas como eu não verei daqui a 50 anos, vou desligar isso aqui mesmo. Que bom ver vocês, onde é que vocês andam, como é que vocês estão. Estamos prontinhos para nosso papo de hoje. E o assunto dos últimos dias, com certeza, é a Rainha Elizabeth. Essa figura marcante, essa figura impressionante. E por que não conversar sobre ela? Por que não tirar da vida dela, dos jeitos dela, das manias delas, das qualidades dela, desafios para nós vivermos aqui? Ela foi, nós ainda não fomos. Que coisa, né? Estou falando em ir e vir e morrer hoje. Isso pode ser profecia, sei lá. Mas antes eu quero combinar algumas coisas com vocês. Coloca aí no chat, curte ali. Eu sempre quero lembrar vocês que o curtir ali é muito importante, muito, muito importante. Por quê? Porque o robô capta, vocês estão curtindo. Curtir para o robô é gostar. O robô também gosta que vocês comentem, mas aqui não no chat. Ele gosta que comentem lá no sitezinho, lá onde tem comentários. Coloquem comentários, digam coisas, falem, se mostrem presentes. Outra questão importante, ainda estou com problemas técnicos. O problema já está quase um mês. E para que vocês entendam, deixa eu contar para vocês, a placa que queimou no computador é uma placa que tem que ser importada. E com a pandemia, as coisas de informática ficaram extremamente caras e difíceis. Para vocês terem uma ideia, essa placa já está no Brasil, ela foi importada, e está na Receita Federal, porque tudo que é importado é avaliado, é examinado, e o meu técnico, meu guru Renan, cara, melhor internet que temos aqui em Pelotas é do Renan, e é o único cara que mexe nos meus equipamentos. Tá lá, todo dia me passando mensagem, recebi a informação, atrasou, tá na liberação. Portanto, eu não consigo aqui olhar para vocês, vocês estão aqui, porque eu fico com limitação técnica. Então, excepcionalmente, eu dou uma roubadinha e entro num segundo aparelho e dou um oi para vocês. Mas, por enquanto, é aqui. Nós vamos conversando aqui, vamos batendo papo e vocês vão me ajudando a fazer isso. Espero que na semana que vem eu tenho duas possibilidades de solução. Que a placa já tenha chegado e que eu adquiri um outro computador para ter de reserva, já que eu não quero continuar tendo essa dificuldade quando um computador para. A previsão é que nesta sexta-feira chegue o notebook. O notebook, potente o negócio, potente, para a gente não ter mais problema de comunicação. E
Pode ser que na semana próxima, na terça-feira próxima, eu tenha dois recursos, o computador e o notebook, e eu vou botar os dois a funcionar se for o caso. Combinado? Bem-vindos, portanto, bom que vocês entendem, boa pela compreensão de vocês. Mas o nosso papo hoje é esse, é o que eu aprendi com a Rainha Elizabeth. Vocês todos já ouviram falar dela, é impossível não ter ouvido falar da Rainha Elizabeth. Todos nós já ouvimos comentários a respeito das características, das capacidades dela, do jeito dela, do jeitinho dela, né? Que jeitinho doce, uma pessoa que dá uma ideia assim de afeto, de simpatia, de carinho. Eu não sei se era tudo isso. Tudo que eu vou falar para vocês, eu nunca fiquei na frente dela. Aliás, pouquíssimas pessoas ficaram na frente dela. O que a gente sabe é daquilo que é dito, daquilo que é comentado, daquilo que é trazido por informações. Eu quero lembrar que nem sempre as informações que a gente tem, especialmente nesse mundo de internet, é absolutamente verdadeiro. Portanto, se eu trouxer alguma informação, alguma coisa que não é absolutamente verdadeira, então não é minha responsabilidade, tá bem? Primeira coisa está ali ela, o jeitinho dela, o sorrisão dela, 96 anos de vida, mais de 70 anos de reinado. Uma pessoa, né, com esse pulso, com essa capacidade de viver tanto e de administrar. Administrar não é coisa fácil. Vamos pensar algumas coisas que são curiosidades com relação à vida dela. Por exemplo, uma curiosidade é que ela treinou como motorista de caminhão quando ela tinha 18 anos. Isso em 1945 ela já tinha 18 anos. E ela treinou para ser motorista de caminhão. E ela aprendeu a dirigir e serviu como motorista de caminhão na Guerra Mundial. Primeira mulher que entrou se tornou membro das Forças Armadas Britânicas, já como motorista, de caminhão. Ela já mostra naquela época o quanto ela tem de algumas coisas que são diferentes do seu jeito. Olha a pessoa que tá por vir aqui. Só acertar um pouquinho aqui minhas lâminas aqui. Ok, tudo certinho. Tá lento esse computador? Tudo bem. Tá aí ela de motorista de caminhão lá naquela época. 70 anos dos 96 que ela comemorou, que ela viveu, durante 70 anos, ela comemorou 2 vezes o aniversário dela. Todos os anos tinha 2 festas. O verdadeiro, que era 21 de abril, o dia de nascimento dela, mas por uma questão lá de mundo oficial deles, em junho, geralmente no segundo sábado, era comemorado o aniversário de novo. Então ela sempre teve 2 bolinhos, deve ser uns bolinhos, né, daqueles de caixinha, feitos, assim, muito simples, tinha 2 eventos, enfim, 2 festas. Uma outra característica, uma curiosidade interessante dela, é que ela gostava muito de um chocolate. Aliás, quem não gosta de um bom chocolate, né? E nesse chocolate dela, o melhor chocolate que ela considerava era um chocolate brasileiro. Era uma receita de uma chefe brasileira, Samantha Akin. Aliás, existe lá hoje ainda os chocolates Akin. O dado curioso do chocolate, além dela dizer que foi o chocolate mais gostoso que ela já comeu na vida dela, tem um detalhe importante. A embalagem do chocolate foi feita pelo Oscar Niemeyer. Vocês imaginem o chocolate. Vocês imaginem a embalagem. Eu tentei achar essa embalagem, mas tem muita informação desencontrada, então não tenho certeza o que é real, o que é fake. Então, deixa para lá. Mas a dita cuja ganhou um chocolate, feita brasileira, nada mais, nada menos que uma embalagenzinha feita pelo Niemeyer. Dizem que ela era uma excelente imitadora. Ela imitava especialmente líderes mundiais. Ela tinha uma capacidade, aliás, um comentarista, um famoso jornalista inglês disse que se ela não fosse rainha,
Ela seria uma extraordinária humorista, uma extraordinária, como é que se chama hoje? Fazer stand-up. Seria excelente stand-up. Existem várias histórias que são contadas em relação a ela. Vocês devem ter visto, anda aqui pela internet, um vídeo. De novo, eu não vou botar o vídeo aqui, porque pode ter direitos autorais, o YouTube me derruba. Então, só vou contar que um segurança dela, um homem que estava sempre, era o braço direito, sempre andava com ela, tinha uma atividade lá que havia um piquenique, que eles saíam, as pessoas saíam, né, num grande parque e ficavam fazendo piquenique. E no determinado dia, naquele dia, estava só ela e esse homem, braço direito, o cara que estava sempre com ela, lá no lugar, lá, fazendo piquenique. Ela conseguia ter esse tipo, não sei como é que conseguia, mas tinha isso, né? E aí, no relato desse homem, se aproximou um grupo de turistas americanos e começaram a conversar com eles, mas eles não reconheceram a rainha. E nessa conversa eles perguntaram para a rainha, né? A senhora mora onde? Ah, eu moro aqui perto. Ah, sim, a senhora já viu a rainha alguma vez? E a rainha disse, eu não, mas ele vê com frequência. Aí as pessoas se dirigiram ao homem e disseram, e como é que é a rainha? Ah, a rainha é meio rabugenta, mas ela tem um bom humor, ela é uma pessoa legal, bacana. E os caras ficaram encantados, porque estavam conversando com um homem que via a rainha de vez em quando. E aí veio o fato interessante da história. Esses turistas americanos pegaram a sua máquina fotográfica, deram para a rainha e disseram, a senhora tira uma foto que nós queremos mostrar para os americanos que nós estivemos com um homem que conhece a rainha. E ela tirou a foto. E ela não se identificou. E foram embora. Nesse ir embora, ela teria dito para esse segurança assim, eu queria ser uma mosquinha para ver a cara deles quando eles descobriram que quem tirou a foto foi a rainha. Mas não se tem relatos depois se as pessoas descobriram de fato alguma coisa, se era a própria rainha ou não. Outros fatos curiosos, ela recebia muito convite. Imagino que recebia de convite, né? E diz que, em determinado momento, ela recebeu o convite de dois súditos, duas pessoas que serviam no palácio, para o casamento dessas pessoas. Obviamente, a rainha não iria no casamento. Mas, entre tantos, ela escolheu dois e ela foi no casamento. Aí estava o casamento andando, daqui a pouco chega a convidada. Chegou a rainha. E lá está ela, batendo papo. Agora, obviamente que a festa parou, obviamente que foi uma loucura, obviamente que esses caras quase que surtaram, quase que infartaram, imagino, porque eles convidaram sem ter a certeza de que ela viria para a festa. Conta-se também que ela esteve no Brasil. E no Brasil, ela ganhou vários presentes. Dois presentes foram muito curiosos. Ela ganhou 2 onças e 2 bichos preguiças. Agora vê se isto é presente para dar para uma rainha da Inglaterra. Bem, ela levou as 2 onças e os dois bichos preguiça e foram postos no zoológico lá de Londres. Diz que nesta vez que ela teve no Brasil, ela assistiu uma partida de futebol. E depois, no final da partida, ela entregou uma taça para o Pelé e para o Gerson, né, que eram os grandes jogadores. E aí ela vai lá e entrega a taça para os dois. São fatos, assim, são milhares, sei lá, talvez milhões de fatos em que envolvem a vida da rainha, mas alguns que eu fui lá pensando que me chamaram a atenção. Uma delas, uma outra curiosidade, e vocês vão dizer assim, não tem nada a ver com a minha vida, mas deixa eu contar um pouco. É bom falar da vida dos outros, não é? Você não gosta de falar da vida dos outros? Eu odeio fofoca, mas falar da vida dos outros é legal. Apesar que eu não estou fazendo fofoca, estamos contando histórias. Ela foi tão famosa que ela foi modelo, obviamente que ela autorizou, para ser uma boneca Barbie. E tem a boneca Barbie aqui, ó.
tem todos os detalhes da boneca Barbie. Tem um detalhe que para eles é muito importante nessa boneca, é essa tiara que está na cabeça dela. A tiara na cabeça dela tem uma história que, segundo os relatos, é muito interessante. No dia do casamento, ela estava se arrumando. Tá? Imagina os preparativos para o casamento de uma figura desse tamanho. E ela usou uma tiara cheia de brilhantes, muitos brilhantes, que parece-me que era da avó dela. E nessa tiara, as pessoas, 2 horas antes do casamento, começam a colocar na cabeça dela e quebra um pedaço, solta um pedaço da tiara. Tentaram dar uma ajeitadinha e não conseguiam acertar a tiara da rainha, do casamento dela. E aí há uma equipe de cavaleiros, que pegam os seus cavalos, vão numa joalheria, é consertada a tiara, voltam e ela entra soberana no seu casamento. Vocês que são noivas sabem que nos momentos antes do casamento é um momento um pouquinho de tensão, de emoção, mas segundo os relatos que ela lidou com muita tranquilidade. Afinal, tudo bem. Uma outra curiosidade que é interessante, vocês vão dizer, não aprendi nada com ela agora. Calma, nós vamos chegar lá. Mas eu estou gostando muito de ouvir as histórias dela. E tem muitas histórias com relação à bolsa dela. Diz que ela usava só um tipo de bolsa, que é da marca Launer London. Há quem diga que ela tem 200 bolsas iguais. Eu não sei se é verdade, porque eu fui lá pesquisar, eu achei ela com algumas bolsas diferentes. Mas dizem que ela só usava essa bolsa e que então ela tinha todas as bolsas iguais. A bolsa dela tem algumas coisas curiosas. Ela usava a bolsa para se comunicar com a equipe dela, porque ela sempre tinha gente na volta, seus braços direitos, seus seguranças, sua equipe. Né? E tem algumas curiosidades interessantes sobre a bolsa. Veja uma primeira. A rainha muda a bolsa de uma mão para outra quando ela quer terminar uma conversa. Então as pessoas estão lá, pessoas da equipe dela já sabem. Se ela passou a bolsa daqui para cá, vão parar com esse papo, acabou, e as pessoas vão encaminhar uma troca de conversa. Uma outra coisa que ela fazia com a bolsa, quando ela botava em cima da mesa, ela pega a bolsa e largava em cima da mesa. 5 minutos ela ia vazar. Ela queria ir embora. Não tinha o que fizesse ela ficar ali, aliás, porque ela decidia. E além da bolsa, ela tinha um outro esquema interessante, que era do anel. E preste atenção na linguagem do anel. Se ela mexe no anel, é porque o assunto está chato e tem que trocar de assunto. E aí, alguém que já está lá, próximo assunto, papá. Já pensaram se a gente tivesse uma bolsa e um anel desses, hein? Como é que seria? Quanto assunto a gente ia interromper, que às vezes é difícil de continuar. Né? Ou quantas vezes a gente já teve vontade de ir embora de uma festa ou de um evento e, se tivesse a bolsa, né? Coisas da rainha Elizabeth. Uma outra história que se conta muito a respeito dela, você já deve ter ouvido isso, que em 1982, um homem com perturbações mentais, ele conseguiu furar o esquema, e o esquema de segurança dela deveria ser gigantesco. O cara invadiu o palácio e entrou no quarto dela, onde ela estava. E ela começou a bater papo com o cara. Conversar sobre a vida, sobre a família dele, sobre as coisas dele. E aí daqui a pouco ela conseguiu acalmar o cara de um jeito, e que o cara concordou que ela chamasse alguém, eu não lembro para quê, tinha alguma coisa que o cara topou. Aí entraram segurança lá, prenderam o cara. Ela controlou, ela administrou uma situação de extremo risco, de uma pessoa desequilibrada, e que, no jeito dela, segundo os relatos, muito habilidosa. Aliás, sobre o casamento dela,
eu falei da tiara, tem uma outra história que conta que é interessante. Isso foi em 1940 o casamento dela. Em 1940, eles estavam numa crise econômica do país gigantesca, uma crise muito grande. E nesta crise muito grande, as pessoas ganhavam um cupom de racionamento. É para que todos tivessem o direito de ganhar igual, não que uns fossem mais explorados, outros menos. Sei lá, um vale alimentação. Só que esse cupom de racionamento, esse vale alimentação deles, era por coisas, comida, roupa, tinha um cupomzinho, ó, tu pode ter acesso a tanto, não podia ter mais, era controlado o negócio naquele período de lá, 1940. E aí, um detalhe curioso é que nesses cupons de racionamento, tinha um cupom para vestido de casamento. E as mulheres do Reino Unido tinham cupons para casamento. Mas muitas delas não estavam usando, não pretendiam usar. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Houve uma grande coleta, uma vaquinha gigantesca, de cupons de racionamento de vestido de noiva. E entregaram muitos cupons para a rainha comprar o vestido dela. Dizem que foi uma coisa impressionante, a mobilização, tamanha paixão que as pessoas já tinham por ela. Só que uma questão legal, burocrática, sei lá, eles não podiam. Aí eles devolveram todos os cupons. Mas já naquela época, então, havia essa possibilidade. Diz que o vestido foi assinado por um grande estilista, Norman Hartnell, né, da corte britânica, que foi feito com cetim da China. Um vestidinho básico, assim, né, para uma festa de rainha. Aliás, das curiosidades dela, diz que ela gostava de lavar louça. Algumas vezes ela levantava e lavava os pratos. Tem algumas famílias que as famílias brincam quem vai lavar louça, né? Tem marido que não lava louça, tem filho que não lava louça, e tem rolo de família por causa de louça. Um homem disse que estava num encontro uma vez de caça, porque ela gostava de caça, de animais, de cavalos, de cachorros. E terminaram o almoço e ela ouviu uma voz atrás assim: bom, vou lá lavar a louça e já volto. Aí alguém olhou, era ela, estava indo ela lá lavar a louça dela. Sobre a morte dela, agora recente, eu li algo. Eu li isso no domingo. Não sei se isso é verdade. Eu vou dar uma notícia que eu não sei se é verdade. Eu achei tão estranha. Mas que o caixão dela agora para o sepultamento vai ter em cima do caixão um buquê de ervilhas de cheiro. Eu nem sei o que é ervilha de cheiro. Mas vai ter um buquê de ervilha de cheiro. E um sanduíche de marmelada. Se isso é fake news, eu estou rindo, acho que não pode ser verdade. Mas diz que a paixão dela por essas duas coisas eram tão grandes que os netos tinham decidido que ia ter no caixão. Vamos ver até o dia do enterro se vai ter, depois a gente conversa para ver o que aconteceu por aqui. Um outro fato que é interessante é que eu começo a aprender um pouco mais para a minha vida, porque até aqui, para a minha vida, não tem nada, né? Para a vida de vocês pode ter. Mas curiosidades não fazem mal. Todos vocês já devem ter ouvido falar de Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores nomes do cristianismo. O cara pregava, o cara fazia, eles chamavam de cruzadas, onde o Billy Graham ia era uma loucura. Enchia estádios tipo Maracanã. Parece que, fora da época de internet e da televisão atual, foi o homem que falou com o maior número de pessoas sobre Jesus. É um cara fantástico. Que eu li de livros, o que eu vi de filmes, que eu vi de coisas dele, fantástico. Né? E ela começou a ouvir falar de uma cruzada do Billy Graham na rua, em Londres. Aí está uma das fotos da época que estava ele pregando. Assim era o Billy Graham. Era pegar um microfone, nem sei como é que se tinha caixa de som suficiente para pregar para tanta gente, né? E a rainha ouviu falar desse cara que fala de Jesus.
E, aliás, tem uma série, tá aí, acho que Netflix ou por aí, é The Crown. Quem já viu ali, tem um momento que é relatado esse negócio, esse episódio. Ela manda trazer o Billy Graham, obviamente que ela não ia para a praça, né? Ela manda trazer o Billy Graham para ouvir o Billy Graham falar de Jesus. E aí acontece um negócio muito interessante. Isso foi já agora há pouco tempo, 1989, né? Com tudo dela, é muito antigo. E aí foi feito um culto dentro do palácio. Uma das raras notícias que se tem de episódios religiosos em que o Billy Graham pregou para a rainha ouvir e para pessoas do círculo dela a respeito de Jesus. Tem uma foto que é famosa dele com a rainha Elizabeth em 1989 nos jardins lá do palácio. Bom, essa é a rainha, né? Essa é a pessoa de quem está se falando. É uma pessoa que passou por governos, passou por mudanças da humanidade, passou pelo surgimento da tecnologia, passou pelo comportamento da humanidade diferente. É a pessoa que vivenciou coisas incríveis. A Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, ela presenciou. Ela viu guerra mundial, ela viu tudo isso agora, finalmente, nesses últimos 30, 40 anos, que foi uma loucura. E aqui eu quero conversar com você algumas coisas que me chamam a atenção. Por que me chama a atenção? Porque é alguém que passa pela humanidade e que passa pelos meus ouvidos e passa pela minha vida e passa pela vida de vocês. O que a gente pode aprender? Porque todo o mistério do mundo de rainha, isso não é a nossa realidade. O que ela tem a nos ensinar? E algumas coisas que me chamam a atenção que a gente podia compartilhar e conversar um pouquinho a respeito. Primeira coisa, esteja pronto para as mudanças. Quantas mudanças a Rainha Elizabeth passou durante a vida? Quantas transformações? Mas a primeira grande mudança que ela passa, ela era uma menina, uma mulher, uma jovem mulher de 25 anos, e o pai dela morre muito rapidamente. E uma jovem mulher de 25 anos passa a ter a responsabilidade de administrar isso que ela fez de uma forma incrível durante 70 anos. Eu imagino que a cabeça de uma jovem mulher que está lá levando a sua vida normal, com as suas coisas do dia a dia, daqui a pouco ela tem que mudar. Então, o primeiro aspecto a qualquer momento a nossa vida pode mudar. Nem tu nem eu vamos ser chamados de uma hora para outra para ser reis. Nenhum de nós vai ser chamado para ser presidente da República, mas todos nós, de uma hora para outra, vamos ter notícias que podem mudar. Quem não tem a habilidade da mudança, quem não tem flexibilidade para mudar, quem não tem uma cabeça, se vem cá, gente, vamos mudar? Pira. Porque os conservadores são pessoas que sempre foi assim e eu não sei lidar com coisa diferente. Aliás, quando a gente fala em estar sempre preparado para mudanças, eu estou... É interessante, eu estou com 70 anos, né? Quando eu nasci, ela começou a ser rainha. Eu já fui, no mínimo, 70 Vilnei diferentes. Vocês também, não é verdade? Eu era o Vilnei de 1 ano. O de 2 anos não tinha nada a ver com o de 1. O de 3 anos não era mais o de 2. E assim foi indo. Depois chegou o de 10, o de 12, o de 14, o de 15, o de 18, o de 20. Nós nunca somos os mesmos. E aí eu encontro pessoas, já com uma boa idade, já lá adiante, que ainda estão chorando o leite derramado da sua juventude. Pessoas com 40, 50, 60 anos, assim, bons tempos, é aquele, vai te catar, aquele tempo passou. Eu não quero nem saber do que foi. Eu quero saber como é que eu vou viver hoje. Então, o primeiro aprendizado que eu vejo com a rainha, no início da vida dela, ela faz uma mudança radical. Foi imposta essa mudança, mas durante esses 70 anos que ela foi rainha, tudo na volta foi mudando. E ela foi acompanhando.
Quer ver uma curiosidade? Ela foi na Inglaterra e parece que é no mundo também, na Inglaterra com certeza, no Reino Unido, a primeira pessoa a mexer em internet. Quando foi criada a internet, ela foi lá e mexeu. No passado, as coisas lá, quando ela começou a ser rainha, as coisas passavam entre eles com pessoas que iam lá dizer, olha, fulano, vai lá e diz tal coisa para fulano. Tinha coisas escritas, tinha locomoções a cavalo. Ok, o mundo mudou e ela, pronta para mudar, ela implantou um sistema de informática, de comunicação dentro do sistema impressionante. Tem gente aqui até hoje que não consegue usar o WhatsApp, não consegue baixar uma música, não consegue porque isso não é do meu tempo, essas coisas modernas não é para mim. Eu fico tiririca da cara. A rainha, apesar do conservadorismo, apesar daquele mundo pesado da máquina deles, cabeça arejada, mudanças. Por que não mudar? Por que o jeito que eu fazia no passado, que era muito legal, por que não mudar hoje? Semana passada, retrasada, eu usei aqui na live uma expressão, né, que tem pessoas assim, não, meu avô sempre fazia assim lá em casa, meu pai sempre fazia assim lá em casa, eu também. Por favor, é possível mudar. Não mudar só por mudar, não só usar tecnologia por tecnologia, mas quanta coisa pode ser mudada. Quanta coisa pode ser aperfeiçoada se a gente desamarra a cordinha que nos prende lá numa árvorezinha e a gente não vai adiante. Portanto, a primeira característica que me chama muita atenção é mudança. A vida vai mudar, as coisas vão mudar, as pessoas vão mudar e eu vou ficar um velho ranzinza parado do mesmo jeito? Não, não, não. Segunda, não ficar preso no tempo. É parecido com essa primeira, não ficar preso no tempo. Eu não preciso ter medo de fazer experiências novas. Várias vezes eu tenho comentado aqui, deixa eu relembrar uma coisa que a neurociência está trabalhando muito. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Se eu vou fazer uma coisa nova, eu vou ter que aprender, eu vou ter que mudar o meu jeito de sempre que eu sempre fiz. E isso gasta energia. E aí vem o cérebro, que é preguiçoso, e diz assim, não gasta, não gasta. Deixa assim. Fica preso naquele jeito antigo, vai estar tudo igual. Esse tempo eu estava ouvindo uma questão de uma família que eu estava acompanhando, e ah, essa família reclamava desse homem muito grosseiro. É naquela família, né? Isso é uma coisa rara de acontecer. É, ou não. E esse homem disse assim, mas eu aprendi com meu avô, eu aprendi com meu pai. Ah, meu querido, vai te catar. Muda, muda. Quem fica preso no jeito que era, nota, eu não estou dizendo que tudo que era do passado estava errado, tudo é ruim, não. Tem coisas maravilhosas do passado que eu posso ficar preso. O problema é quando eu fico preso e eu não consigo ir adiante, eu não consigo crescer, eu não consigo melhorar, eu não consigo me tornar melhor. Então, a rainha, ela não ficou presa. O próprio, apesar do rigorismo das regras que tem aquele mundo deles, ela modernizou. A dúvida é agora o que é esse filho dela. Aliás, a brincadeira é essa, né? O cara vai começar a trabalhar aos 73 anos. Tem gente que começa tarde, mas vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Terceira coisa que para mim me chama a atenção na história da rainha, sacrifícios são necessários. As coisas fáceis na vida não têm sabor. As coisas caem do céu, não mexem com a nossa alegria, com o nosso significado da vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que procurar problemas, mas cada um de nós passa por problemas, cada um de nós passa por sacrifícios às vezes. Os sacrifícios são naturais na vida.
O problema é que tem pessoas que se poupam de sacrifícios, elas não querem fazer esforços, semelhante àquilo que eu estava falando da mente humana, e elas ficam eternamente lamentando que a vida não muda, mas também não se sacrificam, não fazem um esforço. De novo, aquelas questões básicas. Quais são as coisas que as pessoas mais reclamam da vida, mas não conseguem fazer muita mudança? Exercício físico. Exercício físico. Dá trabalho, dá trabalho. Mas todas as pessoas que fazem exercício físico dizem, dá trabalho. Não é a coisa mais prazerosa da vida. Mas os resultados? Como é que eu vou ter resultados sem sacrifício? Como é que eu vou chegar a algum lugar se não fizer um esforço? Como é que eu não vou transformar uma coisa se eu não gastar meu suor, meus neurônios, meu tempo? Sacrifícios são absolutamente necessários e normais. Vocês não vão encontrar pessoas que cresceram muito na vida, que se tornaram pessoas especiais na sua profissão, no seu trabalho, na sua vida pessoal, familiar, que não fizeram um esforço. Sacrifício tem a ver com esforço. Quer mudar? Faz esforço. Quer perder peso? Faz esforço. Quer mudar a casa para ficar mais bonita? Faz esforço. Quer uma família que se comunique com mais alegria, com mais trânsito? Faz esforço. Os sacrifícios são necessários, são naturais. Sem sacrifício não se chega a lugar algum. Mas de jeito nenhum, como diria o gaúcho. Vamos adiante? Quarta, agora vamos brigar um pouquinho. Aparências importam. Aparências importam. Às vezes, em alguns momentos, você diz assim, te preocupa com a aparência, importa o teu conteúdo. Por que eu estou mencionando a rainha? Que pessoa incrível na sua vestimenta. Claro, roupas proporcionais a uma rainha, custos proporcionais a uma rainha. Mas nós não vamos encontrar uma roupa dela desajeitada, não combinada. Ela tinha uma imagem que ela cuidava da imagem. E aí eu preciso explicar uma coisa que é importante. Tem pessoas que sofrem pelo que os outros vão pensar, pela sua imagem que não seja arranhada. Cuidado quando a gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Mas não custa nada ter uma imagem que seja legal. Eu, quando era adolescente, até hoje eu estou aprendendo todo dia, mas eu me vestia tremendamente mal. E eu nem achava tão importante. Esses tempos me mostraram uma foto dos 15 anos da minha irmã, da Lúcia Helena. Meu Deus, como é que me deixaram ir naquela festa com aquela roupa? Mas que ridículo. Era uma calça de veludo verde, com uma camiseta, não sei das quantas, um sapato, um meia, nada combinava. Tá, e o que tem isso a ver? Bom, eu não aprendi na época e para mim estava bom. Mas por que nós, especialmente nós homens, vamos conversar entre nós aqui, nós temos a dificuldade de ter cuidado em combinar as roupas. O que eu usava de calça xadrez e camisa listrada não é proibido. Eu não fico mais infeliz. Mas por que ficar tão ridículo? E com o tempo a gente vai aprendendo, vai aprendendo. E quando não sabe, pede ajuda. E quando não tem alguém que pode pedir te dar ajuda, estou falando dessa questão de como nos apresentar, não estou falando de grife nem de nada. Vocês vão ver, o pessoal que me conhece, 99% das vezes eu estou de calça jeans. Até de gravata e de blazer. Mas é o meu gosto, é a minha preferência, mas dá para fazer uma coisa meio combinada. Se não tem ninguém que possa te ajudar, tem um cara que entende tudo de combinação de roupa. O cara é legal. E ele atende em silêncio e de graça até. Né? Vai com o teu celular no quarto e põe no Google. O cara é o Google. Assim, combinar camisa com calça. Tá legal. A rainha era um exemplo. Tem uma frase dela que ela dizia assim, onde eu andar as pessoas vão admirar o meu jeito,
Mas principalmente, diz ela, eu quero ser vista. Por isso que ela normalmente usava roupas com cores extravagantes e segundo uma frase que é atribuída a ela, e com chapéu, porque aí não tem como não ver alguém de chapéu. Ah, aquela lá do chapéu cor-de-rosa. E assim sucessivamente. Aparências importam no sentido de cuida, dá um jeitinho, dá uma paradinha, dá um toque. Os homens passam um cremezinho na pele, um cremezinho nas mãos. Então, isso aí não é coisa de macho. Vai te catar. Uma outra característica da rainha era muito interessante, era a presença. Ela estava presente. Ela não caía no anonimato. Tá, e o que tem isso a ver com a minha vida? Estar presente é legal. Estar presente na vida de pessoas. Eu não preciso visitar todo mundo. Eu sou um cara que eu visito raríssimas vezes pessoas. Mas eu estar presente hoje com toda a facilidade de uma palavra, de um telefonema, de uma lembrança, de se mostrar disponível. Estar presente. Estar presente é uma expressão que pode ser usada para tantas coisas da vida. Esteja presente. Não deixa as pessoas que te amam sentir saudade. É claro, não dá para dar atenção e estar presente na vida de todo mundo. Até porque a nossa vida é cíclica, a nossa vida é variável, nossa vida de agendas, mas dá para estar presente. Dá. Outra característica da rainha é a marca pessoal dela. Marca pessoal. Significa, ela tinha o jeito dela. Para o resto da vida nós vamos ficar comparando outras pessoas com a rainha Elizabeth. E agora não quero falar de roupa. Quero falar de jeito. Tem pessoas, quando têm dificuldades na sua autoestima, elas procuram imitar alguém. Ah, aquela pessoa fala desse jeito, a pessoa diz tal coisas. Seja tu mesmo. Cria a tua marca. Nesse horário que eu estou conversando com vocês, tem milhares de lives no mundo. A minha tem a minha marca. Se ela é boa ou não, isso é uma coisa que eu vou ter que avaliar e vocês me ajudam. Mas nós temos que ter a nossa marca, nosso jeito, nosso legado como pessoa. A partir de agora a gente vai lembrar da rainha. Quer ver uma coisa que eu vou lembrar da rainha? Do sorriso dela. E quando eu vejo esse tipo de papo, eu fico pensando, qual é o meu legado? O que eu estou deixando de marca pessoal? O que eu estou deixando de jeito de ser? Cuidado. Tem pessoas cuja marca pessoal é a agressividade, é o mau humor, é a indiferença, é o não tô nem aí. Isso são péssimas marcas pessoais. Péssimas marcas. Sétima lembrança e marca da rainha é a atividade dela. A atividade dela. Você já deve ter encontrado pessoas que dizem assim, não vejo a hora da minha aposentadoria. Isso me dá azia. O que é isso de aposentar? Pode ser que aposente da sua profissão, do seu trabalho, vai ganhar um salário lá pequeno ou grande que vem do governo, mas jamais nossa mente pode parar. Jamais a nossa disposição em ser úteis para a humanidade pode parar. Eu estou há 17 anos agora aposentado como professor. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu era professor. Manter-se ativo mantém a nossa cabeça ligada, nosso sentimento de ter significado, de ter importância. Para que eu estou aí na vida? Para dormir, roncar, babar, levantar no outro dia, tomar café, ficar olhando pela janela? Não. Mesmo que daqui a uns tempos eu sei que o meu físico não vai dar mais conta do ritmo que eu tenho hoje. Aí eu tenho que manter-me ativo de acordo com aquele ritmo que o meu corpo me permitir. Senão, não tem jeito. Eu quero, nessa última parte da nossa conversa de hoje, trazer algumas frases da rainha, que são frases que ficaram marcadas assim de uma forma tão bonita. E uma delas é assim,
Boas lembranças são a nossa segunda chance de felicidade. Eu quero repetir que são frases atribuídas a ela. É possível que daqui a uns tempos você dizer, mas eu vi na internet, não tem nada a ver dela. Bom, fiz uma pesquisa, eu tive um cuidado de ver cada uma dessas frases, até que se prova o contrário é dela. E se não é dela, a frase é fantástica. Vamos de novo? Boas lembranças são a nossa segunda chance de felicidade. Ficar lembrando as boas coisas que já nos aconteceram é fazer com que o meu momento agora seja feliz. Se eu lembrar o dia, sei lá, da minha formatura, da minha última formatura de psicologia, que dia, que momento bacana, que boa lembrança. É uma boa lembrança. Quando eu penso agora, sabe, parece que dentro de mim dá uma ativada. Uau, que legal. Boas lembranças são a nossa segunda chance de felicidade. Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, eles estão mais determinados a lutar por um futuro melhor. Nota, quando a coisa parece difícil, os corajosos não se deitam e ficam aceitando, é assim mesmo. Eles estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Aliás, uma outra coisa que me chama a atenção ainda da rainha, ela nunca deu uma entrevista. Tudo que se tem dela eram de declarações. Ela fazia discursos, manifestos. Entrevista ela nunca deu. Então, de novo, quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, eles estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Uma outra frase. Embora minha experiência seja tão curta e minha tarefa tão nova, tenho em meus pais e avós um exemplo que eu posso seguir com certeza e confiança. Vocês conseguem dizer essa frase? Eu tenho. Ela bate muito no meu coração, no meu jeito de ver a vida. Embora a minha experiência seja tão curta e minha tarefa tão nova, eu tenho em meus pais e avós um exemplo. Com toda essa garra, esse jeito incrível que ela tinha de viver, ela tinha ainda referências familiares importantes. Uma outra frase dela, uma das características do envelhecimento é a maior consciência da mudança. Que velhinha simpática, né? Carinha bonita ela tem. Uma das características do envelhecimento é a maior consciência da mudança. À medida que nós vamos ganhando tempo de vida, nós vamos envelhecendo, acho que a gente aprende isso, que realmente mudar é da vida. Mudar é normal. Anormal é não mudar. Sempre foi fácil odiar e destruir. Construir e cuidar é muito mais difícil. Sempre foi fácil odiar e discutir. Construir é muito mais difícil. E quando a paz chegar, lembre-se que será para nós, as crianças de hoje, para tornar o mundo de amanhã um lugar melhor e mais feliz. Quando a paz chegar. Aliás, essa coisa de paz chegar é uma coisa que a gente fica pensando e esperando, né? Lembrando sempre que no mundo, paz plena não vai chegar. Mas paz de cada etapa e paz de cada momento, ok, isso é verdade. Esta mulher é incrível, esta mulher que fez história, essa mulher que fica 96 anos de vida e 70 de uma administração, de uma conquista, de conquistando espaço no coração das pessoas, é um desafio. Eu quero terminar dizendo que quando a gente vê alguém que morre e tem tanto a dizer, não mexe contigo com o desejo de questionar o que eu estou fazendo está deixando que tipo de marca? Aquilo que eu estou dizendo está ficando registrado para ajudar ou para atrapalhar alguém? O meu jeito de rir ou de chorar é uma forma que pode inspirar ou não? Por que eu pergunto isso? Não porque eu quero ser importante,
Não para que tu vá ser importante, mas aqui entre nós, passar na vida sem marca, sem significado, sem causar impacto, sem transformar a vida em alguma coisa bacana, acho que não, né? Dá para pensar em levar uma vida trabalhando, conquistando, vencendo as nossas dores, mas deixando marcas. Não é minha frase, mas a gente não se eterniza, não tem outro jeito de se eternizar a não ser pelas coisas que eu faço, ou pelas coisas que eu digo, ou pelas sensações que eu causo na vida das pessoas. Portanto, se nesse momento, 1, 2, 3, todos que nós estamos aqui na live morrêssemos, o que seria dito de nós no dia de amanhã? Mas antes que a gente morra, deixa eu lembrar uma coisa. Tu conheces a tua vida, e eu conheço a minha vida. E nós sabemos onde podia mudar hoje, para ainda deixar um legado de vida que vale a pena ser vivida. Mais uma vez eu quero lembrar que hoje eu não consegui interagir com vocês ainda por questões técnicas e provavelmente semana que vem tudo estará funcionando bem, espero, assim se der. E se não der, a gente continua nesse formato. Seja feliz. Impacta a vida de quem está ao teu redor. Vai deitar com a sensação de que eu fiz o meu melhor e o que eu não quero deixar é rastros de amargura, de rancor, de mal com a vida. Vamos deixar sinal de vida. Até semana que vem. Obrigado pela companhia.